A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e eu estou aqui para comentar o capítulo 12 do livro de Juízes. Nós vamos comentar este capítulo em apenas um áudio, portanto eu encerro aqui a minha participação no livro de Juízes e a partir da próxima semana teremos uma semana especial voltada para a Páscoa, com mensagens e estudos maravilhosos sobre esse tema tão importante. E aí, depois desta semana, nós retornaremos com o livro dos Juízes, já conversando e aprendendo já com outro pastor sobre Sansão, mais um juiz de Israel. Então, hoje nós vamos terminar aqui o capítulo de número 12. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite e a pastora Loide Ramos, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos de uma forma toda especial. Eu estou aqui então no capítulo 12. Eu vou ler todo o capítulo na tradução, na linguagem de hoje. E eu queria que os irmãos, por gentileza, acompanhassem, prestassem atenção aí na leitura, para que nós possamos, então, comentar e encerrar o capítulo 12 nesta semana tão abençoada e que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefité: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefité respondeu: eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefité juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42.000 efraimitas. Jefité, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Daqui um pouquinho a gente continua no versículo 8. Então, irmãos, no áudio de ontem nós vimos que Jefité havia ganhado aquela batalha com os filhos de Amon. Com os filhos de Amon. E terminou com aquela pergunta, né, se a filha de fato foi sacrificada em holocausto. E eu falei que tem duas interpretações. A primeira é que sim, ela foi realmente sacrificada. E a segunda, a primeira é que ela foi sacrificada e a segunda é que não, ela não foi sacrificada, apenas ele ofereceu a virgindade de sua filha como uma prova de sacrifício. Tanto é que ela pede para ficar 2 meses com as suas companheiras para chorar sua virgindade. Ela não seria mãe, não ia conhecer varão algum,
E essa então foi uma forma de sacrifício, porque de forma alguma ele queimaria, porque não era algo permitido, era algo proibido. Então ele conhecia o Pentateuco, sabia que não podia, e aí então tem essas duas interpretações. Mas a Bíblia diz que ele cumpriu o voto. Ele cumpriu o voto. Ela ficou 2 meses, ela retorna, encontra com o pai, e a Bíblia diz então que ele cumpriu o voto. E aí, agora, aqui no capítulo 12, os efraimitas começam a reivindicar e começam a tomar satisfação com Jefité. Eles são reunidos para lutar. Essa palavra no hebraico, ela significa foram convocados, e juntando-se os homens de Efraim, no hebraico, significa foram convocados. Então, depois de cruzar o Jordão, a rota deles de Efraim estava estritamente falando em uma direção do nordeste para Mispá. E aí, este é um novo desenvolvimento do temperamento ciumento. Quando eles falam assim, por que fostes a fazer guerra contra os filhos de Amon e não nos chamastes para que fôssemos contigo? Então este é um novo desenvolvimento do temperamento ciumento, imprudente e irritável dos efraimitas. E o motivo de sua ofensa agora era o desejo de desfrutar do crédito, do patriotismo, embora não tivesse compartilhado a glória da vitória. E aí Jefité, ele simplesmente fala, eu tive e meu povo uma grande contenda com os filhos de Amon e vos chamei e não me defendestes de suas mãos. Então a resposta direta aqui de Jefité mostra que a acusação deles era uma acusação falsa. Era um fake news aqui, não era verdade. Sua queixa de não ser tratado como confederados e aliados inteiramente sem fundamento e sua ostentação de uma pronta contribuição de seus serviços veio como uma falta de graça de pessoas que tinham propositalmente adiado a aparição até a crise passar. E aí ele vem usando uma expressão no versículo 3, dizendo o seguinte, vendo, pois, que não me defendieis, pus minha alma em minha palma. Aqui no versículo 3, no texto que nós lemos, na linguagem que nós lemos, fala que quando vi que vocês não iam me ajudar, eu arrisquei a vida e fui combater contra eles. Mas se você pegar outras traduções da Bíblia, outras traduções vão dizer, pus minha alma em minha palma. Esse pus minha alma em minha palma era uma forma comum de falar no Oriente para assumir um dever de perigo eminente. Então esse Jefité aqui, ele tinha crédito, ele tinha gabarito, porque tendo encontrado e derrotado os amonitas com a ajuda de seus voluntários gileaditas, fizeram uma grande vitória. Por quê? Porque o Senhor lhe permitiu conquistar sem precisar de assistência de qualquer outra tribo. Então agora, por que os efraimitas se ofenderiam? Eles deveriam antes ter ficado encantados e agradecidos por a guerra ter terminado sem nenhum problema, sem nenhum perigo, sem mais derramamento de sangue. Deveriam ficar contentes, alegres, felizes, mas não, eles foram contender. Então aí, queridos, a palavra do Senhor diz que eles vão então para a guerra. A Bíblia diz no versículo 4, aí Jefité juntou todos os homens de Gileade, eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito, vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. E no versículo 5, então, ele usa uma estratégia. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Lugar mais baixinho, onde podia ser atravessado, eles foram para esse ponto e aí começaram uma estratégia de guerra. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio,
Os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Era a pergunta. Você é efraimita? Eles estavam fugindo, certo? Eles fizeram um cerco. Então, quando fosse passar pelo rio Jordão, na maré mais baixinha, a pergunta era simples: você é efraimita? Se ele respondia que não, para não morrer, tipo assim, eu não sou efraimita, eu vou dizer que sou para morrer, eles o mandavam dizer a palavra Shibolete. Você é efraimita? Não sou. Então fala a palavra aí, Shibolete. E ele dizia Cibolete. Eles trocavam o CH pelo S. E eles diziam Cibolete. Porque eles não conseguiam, eles não podiam falar direito a palavra. Então agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. E nessa brincadeira aí, irmãos, eles conseguiram matar 42 mil efraimitas. Você é efraimita? Não. Fala a palavra Shibolete. Falava Cibolete. Morreu. Próximo. Você é efraimita? Não sou efraimita. Beleza. Fala a palavra Shibolete. E eles não conseguiam falar. Falava direito. Falava Cibolete. Mata. E aí, nessa brincadeira, nessa estratégia, mataram 42 mil efraimitas. Na minha Bíblia de aplicação pessoal, diz aqui o comentário: Israel acabara de ganhar a grande batalha, mas em vez de alegrar-se, houve intolerância e discussão. A tribo de Efraim estava furiosa e com ciúme, porque não fora convidada para a luta, embora Jefté tenha afirmado que os convocara. Os insultos dos efraimitas encolerizaram Jefté, que chamou suas tropas e matou 42 mil homens de Efraim. Ele costumava conversar. Os irmãos lembram que eu falei que ele gostava de conversar, queria bater um papo antes, ver o que estava acontecendo, mandava mensageiros, mandava emissários, então ele gostava de conversar antes. Mas o comentarista diz aqui: mas desta vez sua vingança foi rápida. Foi um ato doloroso para Israel e teria sido evitado se houvesse bom senso. Insultar os outros e dar lugar ao ciúme não são as respostas corretas quando nos sentimos excluídos. E vingar-se por um insulto é igualmente errado e o preço de ser pago é muito alto. Os efraimitas causaram problemas a Jefté, assim como aborreceram a Gideão, lá no capítulo 8 de Juízes. Ele ocupou a parte rasa do Jordão, na fronteira de Efraim, e derrotou seus compatriotas ao cruzar o rio. Ele usou um teste de pronúncia. Shibolete é a palavra usada para corrente. Os efraimitas pronunciavam o CH como S. Então o exército de Jefté pôde identificá-los facilmente. E aí venceu a guerra, venceu a batalha. E a palavra do Senhor diz no versículo 7: Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Então, irmãos, no prazo de 6 anos, não foi um governo calmo, não. Não foi um governo pacífico, não. Foi um governo de muito problema. Já começou o texto dizendo que ele era filho de uma prostituta. Era valente. O texto não esconde isso. Era valoroso. O autor de Juízes não escondeu isso. Era valoroso, era valente, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. O nome do pai dele é Gileade, e aí a Bíblia diz que os irmãos chegam lá e falam: ó, pega a tua mala e vaza, some, vai embora. Ele foge, e aí vai para Tobi, chega lá em Tobi, do nada se junta com um pessoal de uma reputação não muito boa, fica ali um tempo, aí os filhos de Amon vão guerrear, porque reivindicam uma terra que não são deles,
Aí Jefité aceita o convite, Deus confirma, coloca o Espírito Santo sobre Jefité. Jefité vence, então, essas duas batalhas. Vence Amon e vence, então, Efraim. Então, foi, em suma, no resumo geral, foi um governo vitorioso. Não houve derrota aqui quando ele assumiu. Ele venceu, mas foi conturbado, foi conturbado. Não foi como, por exemplo, o reinado de Tola, não foi como, por exemplo, o reinado de Jair. Foi bem tranquilo, 45 anos bem tranquilos. Agora, ele morre. Ele foi sepultado lá em Gileade, na sua cidade natal. E aí, levanta-se 3 pequenos juízes. Pequenos no sentido de informação. As informações que a Bíblia traz sobre eles são informações bem resumidas, como de Tola, como de Jair. Então, Ibizan, ele assume no lugar de Jefité. A Bíblia diz que depois de Jefité, Ibizan, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. A Bíblia diz que ele tinha 30 filhos e tinha 30 filhas. Então ele tinha aqui 60 filhos. 60, irmãos. Quase igual Gideão, que tinha 70. Então ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de famílias. Ele permitiu. E trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. E ele governou durante 7 anos. Então, nós observamos aqui que era também um juiz próspero. Para ter 30 filhos, ter 30 filhas e tem autoridade para ir lá. A Bíblia não fala de onde vieram as moças. Eles deixou que as 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo. Melhor dizendo, a Bíblia não fala quem são esses rapazes, de onde eles são. A Bíblia fala que é fora do grupo de família. E aí trouxe 30 moças para casarem com seus filhos. Não, a Bíblia não fala de onde elas vieram, mas 30 moças ele trouxe. 30 moças para casar com seus filhos. Então ficou aquela família abastarda, grande, com 30 genros e 30 noras. E aí a Bíblia diz que Ibizan governou Israel durante 7 anos. Ele morreu e foi sepultado em Belém. A Bíblia diz então aqui no versículo 11 que depois de Ibizan levantou-se Elon, que era da tribo de Zebulon, e governou Israel 10 anos. E nada mais se fala desse rei chamado Elon. Só fala que ele governou Israel por 10 anos. Ele morre, é sepultado em Aijalon, lá na terra de Zebulon. A Bíblia não diz se Elon tinha filhos, a Bíblia não diz se Elon tinha filhas, a Bíblia não diz se Elon era casado. A Bíblia não diz nada sobre Elon. Não diz nada sobre Elon. É apenas um versículo. 2, né? Porque no 12 fala que ele morre. Então não temos nada aqui sobre Elon. 13. Depois de Elon, Abidom governou o povo de Israel. Ele era filho de Iléu, da cidade de Piratom. E Abidom tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. E ele governou Israel 8 anos. Eu já falei que quem tinha jumentos era riquíssimo. Se Jair tinha 30 jumentos e era riquíssimo, imagine quem tinha 70 jumentos. Só que tem um detalhe aqui. Jair tinha 30 cidades. Os filhos tinha, além dos jumentos, tinha 30 cidades.
Aqui ele já não tem cidade, então ele era riquíssimo também. Mas eu acredito que Jair ainda era um pouquinho mais. Então Abidom tinha 40 filhos, 30 netos e que montavam 70 jumentos. Então, se montavam 70 jumentos, a ideia que se tem é que começou a ter um reino de paz depois da batalha aqui de Jefité com os efraimitas. Então, se está aqui em jumento, animal pacífico. Lembra do estudo de Jair? Animal pacífico, não está em cavalo, que é guerra. Então está em jumento. Então subentende-se que eles estão aí em um momento de paz. Em um momento de paz. E ele governou Israel durante 8 anos. Então vamos lá. Ibizan reinou durante 7 anos. Aí nós temos Elon, que reinou 10 anos, então 17 anos. E depois 8 anos. Então nós temos aí, juntando os três, Ibizan, Elon e Abidom, temos 24 anos de reinado. 8 anos, com mais 10 faz 18 anos. E aí com mais 7, nós temos aí mais 7, 25 anos na verdade, são 25 anos. Então nós temos aí 25 anos de reinado. A Bíblia fala que Abidom morre, foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Então, irmãos, pouco é sabido sobre esses 3 juízes, ou sua importância. O grande número de filhos e jumentos é uma indicação da riqueza desses homens. Então nós temos aí um período de prosperidade, de riqueza e, ao que tudo indica, um período de paz. Um período de paz. 25 anos com esses 3 juízes aí após Jefité. Então, irmãos, nós terminamos aqui e vamos entrar no 6º período, já com a vida de Sansão, onde a servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. É o 6º período. Nós vamos estudar isso após a semana da Páscoa. E vai ser uma bênção, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Meus amados irmãos, um forte abraço, fique com Deus. Se os irmãos perderam algum estudo, entre no nosso canal IEPBC Brasil, entre, se inscreva, ative o sininho das notificações e lá você tem todos os estudos ministrados até aqui no capítulo 12. Forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.